Muito boa tarde a todos, muito boa tarde a todas. Nós estamos mais uma vez começando o Hora 13, toda sexta-feira, às 13 horas, aqui pelo canal do Mandato de Vereador Ricardo Blatz, quem quiser, quem está acompanhando aí pelo Facebook, pelo YouTube do Mandato, mas também em algumas outras plataformas, especialmente pelo canal da Resistência para todo o Brasil e também pelo YouTube, pelo Facebook. Então, desde já, eu peço para quem estiver assistindo, eu quero apresentar o nosso convidado de hoje, convidado especial, Jefferson Miola, um analista político com ampla experiência, articulista político, né? Quer dizer, tem artigos constantes que fazem com que a gente se intere e se interesse pela realidade. Eu quero dar as boas-vindas para o Jefferson, já dizendo algumas coisas que o Jefferson fez e que eu digo assim, ó, que me interessam muito. Né? O Jefferson foi coordenador executivo do Fórum Social Mundial nas edições de 2001, 2002, 2013 e 2005. Foram aquelas realizadas no Brasil. Foi diretor da Secretaria do Mercosul, em Montevidéu, assessor da Secretaria-Geral de Governo da Presidência da República em 2015 e integra o IDEA, o Instituto de Debates e Alternativas para Porto Alegre. Jefferson, satisfação poder conversar contigo e aqui com o pessoal do canal da Resistência. E eu já lanço uma pergunta, tu que é de Porto Alegre e tem tratado dos temas da coletividade. Vou começar com aquela velha pergunta que tinha no Fórum Social Mundial. No mundo de hoje, pensar outro mundo é possível? Boa tarde, antes de mais nada, Ricardo. Para mim que é uma enorme satisfação, uma honra imensa estar aqui nesse teu espaço do Hora 13, que é replicado e transmitido pelo canal da Resistência, e por teu intermédio eu quero transmitir também alegria e um abraço a todas as nossas pessoas que estamos acompanhando aqui hoje. Eu te diria que, para te responder isso, eu reivindicaria, digamos assim, uma formulação célebre do Eduardo Galeano, que ele costumava dizer, né, que o mundo que necessitamos, né, ele é tão real, né, quanto o mundo que padecemos, né? Então a ideia da utopia, né, isso que significa essa frase do Galeano. E eu acredito que sim, o próprio fórum, né, ele foi uma resposta, né, a o que era um amplo consenso e uma hegemonia mundial do neoliberalismo, e sobretudo, né, com uma consigna de que o mundo estava condenado à fatalidade neoliberal, não haveria alternativas, né, por fora do neoliberalismo. Esse era o sentido, né, do fim da história, lá quando os ideólogos, digamos assim, do consenso de Washington, né, sobretudo a partir dos centros financeiros internacionais, né, consideraram que depois da queda do Muro de Berlim, né, e o fim, né, de um antagonismo, né, entre socialismo e entre o comunismo e o capitalismo, né, o mundo então entraria uma espécie de um nirvana, sem guerra, de paz, de igualdade, sem fome. E nós estamos vendo exatamente o oposto disso, né? O mundo cada vez mais se concentra a riqueza, né? Um mundo que tem cerca de 1 bilhão de pessoas, e essa é uma realidade que vai se agravar agora com a pandemia, né? Passando fome no planeta, não é? Fora aqueles que têm uma deficiência nutricional muito relevante, e o nível de exclusão e de pessoas analfabetas no planeta é uma realidade escandalosa que é incompatível com uma ideia de sociedade mundial civilizada, né? E eu te diria que, em que pese essas conjunturas, esses ciclos que a gente vive, né, são ciclos próprios, né, do sistema, né, nós devemos perseverar nessa ideia, né, de que nós não estamos condenados a viver essa fatalidade neoliberal, né, e, portanto, eu diria que um outro mundo, ele não só é possível, né, mas ele é, sobretudo, necessário, né, Blatz? Olha aqui, ó. Já começa a chegar gente aqui para nos acompanhar. Eu já quero destacar aqui, quem puder, diga a cidade de onde está falando, manda sua pergunta. Ó, já tem aqui o Ricardo Zamora, fala que dupla, 2 grandes amigos. Um abraço para o Zamora, para a Andréa Silva, que também já está nos acompanhando aqui. Mas, Jefferson, tem uma questão bem importante que, quando a gente fala do neoliberalismo, que é a questão transnacional, né? Quer dizer, a diminuição dos estados, o poder dos estados, e o capital realmente interferindo na vida das pessoas. Mas, por outro lado, a força política de resistência, né, ela não ocorre num país. Quer dizer, o que aconteceu no Brasil, na Turquia, nos Estados Unidos, concomitantemente, né, influencia muito mais. Como é que tu enxerga esse cenário atual? Quer dizer, uma pós-eleição de Joe Biden, a América Latina se reorganizando,
próprio Brasil não sucumbindo, né, a esse fascismo tal qual estávamos em 2018, em que se via boa parte da população cega, né? Eu tenho a impressão, Blattes, que nós estamos diante de uma realidade histórica que foi inaugurada, sobretudo a partir do início deste século, que é da emergência da extrema-direita em escala planetária enquanto um ator político presente, né, na cena pública. Não é? Uma espécie de um desencanto, não é, de um sentimento, né, e de uma ideologia que ela frequentava o subterrâneo, né, das nossas sociedades, e que de repente elas começam a vir à tona, né? E as redes sociais, as mídias sociais, e há muitos estudos nesse sentido, né? O primeiro estudo que eu acho que vale muito a pena acompanhar, que é o Engenheiro do Caos, escrito por um italiano, que trata exatamente de como as redes sociais, as mídias sociais foram instrumentalizadas pela extrema-direita para ocupar a cena pública. E nós chegamos a um ponto, né, que é extremamente preocupante, né, à luz de uma ideia de sociedade que tem que avançar e não retroagir, sobretudo em relação a experiências totalitárias e anticivilizatórias, como foram os do fascismo e do nazismo no século passado, né, mas nós estamos vendo a emergência, inclusive, dessas expressões da extrema-direita nos Estados Unidos. Né, o fenômeno Trump, por exemplo, ele é um fenômeno relevante. Ele não morreu com a derrota eleitoral do Trump, pelo contrário, né, tem vários levantamentos de opinião pública nos Estados Unidos que evidenciam que ainda hoje o Trump tem um altíssimo percentual de adesão às suas ideias, né, ele tem um nível de influência no imaginário popular estadunidense muito forte, não é? E inclusive ele estava ontem ou antes de ontem fazendo um comício em Maryland, se eu não estou equivocado. E aqui no Brasil nós estamos convivendo com uma situação dessas, já tivemos o Orkan na Hungria, tem o Salvini na Itália, na própria França teve uma eleição que a extrema-direita saiu derrotada agora, mas tem uma polarização que ela é crescente em relação a essa ameaça da extrema-direita e com alguns contornos fascistas, como é o caso aqui do Brasil, né? E o Brasil ele tem essa situação que ela representa uma verdadeira ameaça planetária. O Brasil, aos olhos do mundo, ele não é visto somente como uma ameaça biológica, não é, sanitária, mas também ele é visto como uma ameaça muito perigosa do ponto de vista democrático, não é, porque ele tem esse contorno fascista. E só mesmo, não é, com grande nível de consciência e educação política, né, com crescimento, né, da participação cidadã e da ocupação, né, dos espaços públicos, né, desde uma perspectiva democrática, que a gente consegue conter isto, né, de ter uma atenção redobrada, ampliar os espaços, né, da pressão e da mobilização social, sob pena de nós perdermos a mão. Eu acho que tem um fenômeno que temos que ficar atento, e isso tem sido bem observado, que é o fenômeno de uma espécie de uma internacionalização dessas relações políticas entre os diferentes segmentos nacionais de extrema-direita, né, entre si. Então, criando uma espécie de uma internacional, né, de extrema-direita planetária, que foi lançado depois da eleição do Bolsonaro. O próprio filho dele esteve em Foz do Iguaçu, lançando, né, isso que foi o embrião, né, desse projeto. Ele sofre, digamos, um pequeno revés com a eleição do Trump, mas eu repito, eu acho que não pode se subestimar, né, como essa perspectiva de vida, né, ou de morte, ela se expressa nas sociedades nacionais. É espantoso, né, e muito preocupante, por exemplo, eu encerro, pensar que um país como o Brasil, ele tem cerca de 15 a 20% da sua população, né, que se orienta por esses valores, por esses critérios. Isso é muito perigoso, isso que reflete muito o peso, né, e a influência que o presidente Bolsonaro, né, e o seu esquema de poder tem na sociedade nacional. Jefferson, nós fomos o último país a abolir a escravatura, né, e muitos retrocessos foram reparados em alguns governos bastante progressistas, mas, no entanto, bastou um governo aqui para que todo o avanço que muitas vezes a gente pensou que ia comemorar com relação ao meio ambiente, com relação à inclusão de pessoas com deficiência, de mulheres, enfim, a gente não pensava que ia retroceder. Eu quero te fazer uma pergunta sobre o ponto de vista institucional da tomada de aparatos institucionais, especialmente militarizados, né? Essa dinâmica que o governo federal faz para realmente abocanhar as Forças Armadas, as polícias militares,
fazendo com que o que não ocorria desde a ditadura militar, né, que os militares voltassem a ter cargos executivos. O que isso significa para nós, né, especialmente quando a gente tem um governo intimamente ligado com as milícias? Eu queria falar sobre isso. Blatz, eu te diria que nem no pior pesadelo a gente poderia imaginar que estaria vivendo isso, né? Se alguém há 10 anos atrás desenhasse, né, o que iria acontecer em 2021, nós diríamos que esse sujeito vivia num outro planeta e não aqui na Terra, né? Menos ainda no Brasil. Mas eu acho que nós estamos diante de uma realidade que tem que ser nominada, né? Se nós não nomearmos, né, o fenômeno que nós estamos identificando, nós não vamos saber adotar os remédios para enfrentar esses fenômenos, né? E eu acho que nós estamos diante de um fenômeno inteiramente novo do ponto de vista da atual geração de brasileiros e brasileiras, né? Que é o fenômeno da escalada militarista na política, né? E eu te digo que depois de um mergulho que eu tenho feito nos últimos 3 anos, sobretudo a partir da eleição de 18, né, que é sobre isto que é a presença, a participação e a presença constante e crescente dos militares na política. E está documentado, tem autores hoje que já têm identificado isso, especialistas da área, eu tenho muito diálogo com esses especialistas exatamente no sentido de decifrar isso que está acontecendo. E hoje há um grande consenso, né, no debate nacional, pelo menos em quem se dedica ao tema dos militares, que, em primeiro lugar, que os militares eles nunca deixaram de atuar politicamente, né? Eles não intervinham diretamente na política, né, como intervinham, né, sobretudo na República Velha, né, e no período até do golpe de 64. Mas eles atuavam, eles politizavam as suas tropas, né? Nunca houve uma interrupção do processo de politização e ideologização das tropas. E essa politização ela se deu de maneira constante, permanente, né, invisível ao mundo civil, né, mas ela se deu, e do ponto de vista ideológico, com uma forte orientação no que concerne ao tema econômico, ao ultraliberalismo. Então eles adotaram a partir, sobretudo de professores da Fundação Getúlio Vargas, que participam das escolas militares, participaram nos anos 90 em diante, que incutiram, né, esta visão liberal que hoje é super endossada por eles nas políticas que o Guedes e o Bolsonaro desenvolvem. Em segundo lugar, do ponto de vista de valores, né, eles se vincularam fortemente à extrema-direita estadunidense. Então essa relação que faz, por exemplo, Bolsonaro com o Trump, ela é, na verdade, herdeira, né, desse laço ideológico entre já os segmentos militares nacionais com o pensamento, né, de extrema-direita estadunidense. Segundo lugar, os militares, eles tinham um projeto de poder, né, e eles sempre se imaginam, né, como sendo essa força salvacionista, né, eles são sentido de nação. Eles têm, falo muito resumidamente, não é, para a gente otimizar o nosso tempo, mas eles têm, em linhas gerais, uma percepção, uma autopercepção de si mesmos, de que o mundo civil, os civis são incapazes de gerir os destinos da nação e que cabe a eles, não é, essa responsabilidade. Isso é uma missão imanente à existência deles, enquanto uma espécie de uma casta própria, né? E, inclusive, tem o mito de Guararapes como sendo, né, o episódio fundador do Brasil e nascimento do Exército. Então, é uma mitologia total. Mas eles têm um projeto de poder, eles têm ambições. Eles foram muito estimulados a partir, sobretudo, dos governos Lula, a essa perspectiva do poder, do exercício do poder, quando assumiram missões internacionais a MINUSTAH no Haiti, né, e também no Congo, né, participaram então de missões da ONU, e ali eles ganharam gosto, digamos assim, por governar, né, e se confirmaram, né, enquanto uma burocracia capaz de gerir, né, do ponto de vista deles, né, um Estado. Terceiro lugar, eles têm um plano de poder para atingir o poder, né, eles têm um projeto de poder, mas tinham um plano para atingir esse poder. Eles não tinham viabilidade eleitoral, né, e política. E eles precisavam, né, de um personagem como o Bolsonaro, que acabou sendo ele o escolhido, para viabilizar o seu projeto de poder. Então o Bolsonaro, eu te digo isso, eu sei que é muito controverso o que eu estou dizendo, né, mas há uma polêmica, né, que ela vem se dissipando, né, dia a dia, quando a gente observa como é que as coisas se desenrolaram, uma cronologia. O Bolsonaro, por exemplo, ele teve a candidatura presidencial dele lançada no Pátio da AMAN em 29 de novembro de 2014. Né, então, estou falando 4 anos antes, onde lá ele disse que eu serei candidato em 18, foi aclamado pelos aspirantes, né, a oficiais como líder, e ele prometeu, então, ali ele seria um candidato de direita, nós temos que levar o Brasil à direita e eu seria um candidato. Em 29 de novembro de 2014, no pátio de uma instalação militar, que só
pode acontecer quando há anuência, né, dos comandos. Então, isto é um evento muito marcante. E o Bolsonaro, então, ele é produto disso, ele faz parte desse plano, né, e ele é parte de um projeto de poder dos militares, não é ele que cria esse projeto. Inclusive, hoje já está documentado e provado a conspiração que o antigo comandante, o Vilas Boas, junto com o Itigoyen, que é um general de Santa Maria, né, Sérgio Itigoyen, que participaram junto com o Temer para tramar, não é, o impeachment da Dilma, e em anos precedentes também isso, e durante a eleição de 18, aquele emparedamento que fizeram no STF, ou seja, tem um conjunto de evidências que mostram que esse ativismo, ele esteve por trás desse processo que nós estamos vendo hoje, e muito vinculado ao que foi a Lava Jato em termos de discurso da retórica anticorrupção. Então eles fizeram esse binômio contra a corrupção e contra o comunismo, né, e passam a ocupar a cena pública. Eu diria que hoje, eu finalizo, eu diria que hoje nós estamos diante de um governo que ele é evidentemente militar, né, mas ele é militar, ele tem uma ocupação abrangente, mais da maioria dos ministérios são ocupados por oficialato do oficialato brasileiro, as estatais, as agências públicas, etc. E há uma verdadeira colonização. Se estima que tem ao redor de 10 mil cargos que são tipicamente ocupados por civis, que foram hoje colonizados, né, pelos militares. Então nós temos uma situação, né, em que evidente que há contradições, né, entre Bolsonaro e os próprios comandos militares, né, há tensões entre eles, mas quem manda e quem comanda não é, do meu ponto de vista, né, o militar, o Bolsonaro. São o que é convencionalmente chamado hoje do Partido dos Generais, do Partido Fardado, né, do Partido, né, militar. Ele é um partido oculto, né, ele não tem um tipo institucional constituído, mas ele articula, ele tem uma coesão ideológica, né, ele tem uma base social, né, ele tem uma doutrina, né, e tem o seu projeto de poder, né, e tem seus quadros dirigentes, seu comitê central e tal. Então eu acho que nós estamos diante de uma situação que ela é bastante preocupante, né, e que exige do poder civil, do poder político, né, reações que eu entendo que estão sendo muito aquém daquelas que deveria se ter, né. Por exemplo, o general Pazuello cometeu uma transgressão gravíssima, e ele é talvez a evidência principal desse processo de politização das Forças Armadas. Imagina um general da ativa do Exército Brasileiro participando de uma atividade político-partidária e eleitoral do presidente da República. Isso é gravíssimo. E ele ficou impune em relação a isso, passaram a mão, mas não há nenhuma reação do poder político, do poder civil. O Congresso brasileiro, por exemplo, do meu ponto de vista, deveria ter convocado, né, o ministro da Defesa e o comandante do Exército. Eles têm que render explicações ao poder civil. Nós estamos vendo ainda no Estado de Direito, que é um Estado civil, é um poder civil, que as instituições civis que mandam e comandam, que definem em última instância como é que devem funcionar as Forças Armadas. Então eu acho que há uma defasagem entre a gravidade disto, que é uma caracterização do nosso cenário brasileiro hoje, e a resposta, não é, que o mundo civil não está dando, em termos de um enfrentamento contundente, né, dessa realidade e da exigência, não é, de que os militares voltem aos quartéis, né, que a política não é para militares, né, que se os militares entram na política, nós temos uma situação que ela é verdadeiramente de uma ameaça, né, de estados policiais e de um desequilíbrio, de uma assimetria absoluta, né, quando tem partidos políticos civis, tem partido político que é constituído por seres armados, né, que tem por trás de si, sejam milícias legais, né, e sejam as milícias ilegais, tu cria uma simetria dentro do processo democrático, e isso efetivamente, né, é incompatível, né, com o Estado de Direito. Jefferson, sabe que tem alguns conceitos aí meio difusos, né, quando a gente fala para a grande maioria da população, segurança nacional, né, e esse foi um apelo. O Brasil, em 2018, via uma escalada da violência, e de repente, esse apelo da segurança, né, e as pessoas, no geral, quer dizer, quais são as forças de segurança? São só as forças armadas, as forças militares, as forças policiais? Como é que a gente contextualiza também esse militarismo das polícias militares, né? Quer dizer, quando no mundo inteiro se opta por polícias civis não militarizadas, de repente o Brasil está aqui, seja com o governador Witzel, ou agora recentemente com o Lázaro, vendo essa brutalidade sendo ovacionada e recebendo a claque de boa parte da população. Isso aumenta a gravidade, quer dizer, não tem diretamente ligação, né,
com as Forças Armadas, mas o militarismo das polícias e essa truculência que o Brasil adota é grave. Muito grave, preocupante, e eu acho que é um fator, é uma incógnita do próximo período, né? Primeiro, assim, as Forças Armadas, elas profissionais, elas são definidas pela Constituição, né, como forças responsáveis pela defesa da integridade e da soberania nacional. A função primordial das Forças Armadas, em estados modernos, contemporâneos, é única e exclusivamente a defesa do território, né, e a dissuasão de eventuais agressões de países estrangeiros. Ponto. Aqui no Brasil nós cometemos, eu acho que isso também é parte, né, de uma retrospectiva que tem que ser feita, uma autocrítica dos governos civis que se sucederam desde o final da ditadura para cá, que nós acabamos criando uma situação que ela é muito confusa, né, de chamar as Forças Armadas para atividade de segurança interna, né? Isso é muito perigoso, né, além de ser inadequado, porque ele faz com que os policiais das Forças Armadas, né, os militares, eles passem a conviver, inclusive, né, com o mundo do crime, com o narcotráfico, né, com o crime organizado, e passam a conviver e coexistir com isso, né? Então, quando a gente observa milícias, né, nós estamos falando também, em muitos casos, de pessoas, né, de criminosos que são oriundos das Forças Armadas ou das polícias militares. Então, isso é um problema grave que acabou permitindo esse desvio de finalidade das Forças Armadas, que são as tais das garantias da lei e da ordem. Isso é uma coisa que tem que banir. Não faz sentido, por exemplo, chamar militares para fazer vacinação, né, para fazer cisternas. Parece bonito, né, a gente dizer, não, isso aqui é uma força ociosa, né, força terrestre, não está ocupada, vai prestar serviços sociais. Está errado isso, porque isso desnaturaliza, não é, o que é a natureza das Forças Armadas. Em segundo lugar, isso que tu comentas, Blattes, do papel das polícias, da militarização das polícias, né, e da segurança pública, ele deriva também um pouco disto, né, que é da função tutelar permanente das Forças Armadas, né, no nosso país. Então, a função das polícias militares no país, ela, por um lado, ela decorre da preservação de um arcabouço ainda da ditadura, né, porque a militarização ela foi, sobretudo, acentuada e agravada na ditadura de 64 a 85, e elas são consideradas constitucionalmente como forças auxiliares de reserva do Exército. E aqui é um perigo, né, porque nós estamos diante de uma situação em que tem um sujeito desatinado com o Bolsonaro, que sempre clama pelo seu exército, e ele se autoriza a atuar como se ele fosse, por extensão, além de comandante em chefe das Forças Armadas, ele também comanda as polícias militares. Ele, inclusive, tem um projeto agora de criação de um regulamento nacional, né, das polícias militares. Qual é o problema disso? O problema disso é que nós estamos verificando em várias situações de conflitos nos estados. Ceará, quando o irmão do Ciro Gomes levou um tiro no peito na tentativa de conter aquele ato insidioso, aquela rebelião militar, né? Em São Paulo, né, a atuação independente e autônoma das polícias militares em relação ao governador. Nós vimos agora em Pernambuco, recentemente, aquele episódio gravíssimo, né, que o comandante atuou por conta própria em desrespeito ao que seria uma norma do comando do governador do estado. Então nós temos uma situação perigosíssima que é esta. As forças militares, elas estão muito politizadas e ideologicamente orientadas, né, pelos comandos, digamos assim, dessa extrema-direita e do bolsonarismo, né? E segundo lugar, porque elas estão tendo cada vez mais um ativismo político que é preocupante, né? Então eu temo muito, por exemplo, né, numa eventual circunstância, né, de desrespeito ao resultado eleitoral em 22, né, se não possa ocorrer no Brasil o que aconteceu em 6 de janeiro desse ano nos Estados Unidos, o chamado Capitólio, né, aquela invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu tenho a impressão que se nós tivermos uma espécie de um Capitólio de Brasília, nós enfrentaremos dificuldades de magnitude imponderável, eu te diria, né, porque como é que vão atuar as polícias militares, eu tenho dúvida, né, elas formam uma amálgama dessa base social do governo, juntamente com as milícias, né, com setores que foram progressivamente sendo muito armados durante esses 2 anos de governo, os decretos que foram expedidos pelo Exército, autorizados pelo Exército, as novas regulamentações, ou seja, há uma profusão
né, de venda de armas e de venda de munições no país, né, que armam esse contingente importante, que se junta às polícias militares, e conforme esse amálgama, né, armado, né, e muito politizado, ideologizado, e com níveis, inclusive, de uma atuação mais radicalizada, e que eu não sei como é que eles poderão atuar em 2022. Né? Eu tenho uma preocupação muito grande, eu acho que é difícil a gente predizer o que vai acontecer. Nós estamos vendo no nosso país, é mais ou menos aquele lema da Band, né? Em 20 minutos tudo pode mudar. Né? Nós temos uma aceleração impressionante da realidade, uma imponderabilidade que vai acontecer, mas eu tenho presente que nós temos hoje muitos fatores, né, que causam preocupação e que nós deveríamos nos antecipar do ponto de vista de um entendimento sobre essa realidade, mas, sobretudo, tem que avançar enormemente, mas avançar enormemente na capacidade de organização social de massas, e esses grandes protestos estão acontecendo no 29 de maio, 19 de junho, amanhã vai ter também protestos em todo o país, né, eles vão acumulando condições para a gente chegar em 22, que é ali adiante, em condições de enfrentar uma eventual situação, né, como esta de conflito que nós podemos antever em relação a 2022. Jefferson, estava falando aqui sobre armamento, tá? E era justamente a pergunta que eu ia encadear, né? Um processo eleitoral, tá? Ele tem tantas variáveis, mas uma variável muito importante é o cenário econômico, né? A perspectiva de riqueza, das pessoas estarem ganhando dinheiro ou não, né? Quer dizer, o empobrecimento de um país faz com que a população fique insatisfeita com o governo, e o contrário é verdadeiro também. Ao mesmo tempo que se tem uma grave crise institucional, tem um cenário internacional, especialmente de commodities, de soja, de produção rural, e que não é uma produção de alimentos, né? O Brasil é um país que mais exporta produtos agrícolas, mas que não combate sua fome. Quer dizer, isso é bizarro. Voltou o mapa da fome, né? Quer dizer, o Brasil voltou para o mapa da fome. Eu pego o estado do Rio Grande do Sul, quer dizer, aqueles pequenos produtores de feijão, de batata, hoje estão optando em vender soja porque é mais lucrativo, e do ponto de vista pessoal, personalíssimo do pequeno agricultor, né, é razoável. Né, mas do ponto de vista estratégico não é. E ao mesmo tempo, esse discurso do macho ostensivo, né, da arma, do armamento, de que vamos combater e vamos defender esse governo, ele cria essa amálgama junto com esse militarismo. Né, quer dizer, não é as forças armadas com arma na mão, não serão só as institucionais. Né? Não. E de que forma que a gente pode controlar isso ou não pode? Olha, por isso que eu comentei antes, tem as milícias legais e as milícias ilegais, não é? Porque hoje, quando as Forças Armadas são transformadas em facção política, elas não agem, não é, como Forças Armadas profissionais, elas agem como milícias, né? Então são as milícias, né, legais e as milícias ilegais, que são aquelas pré-existentes, inclusive a família presidencial ela é muito vinculada no Rio de Janeiro e faz um movimento agora de exportação para o Brasil desse modelo. Né? Então nós temos uma expansão das estruturas milicianas em todo o país, né? E também o armamento desenfreado, né, de segmentos da nossa população. Se eu fosse pessimista, como é o Paulo Arantes, filósofo Paulo Arantes da USP, eu te diria que o governo Bolsonaro ele abriu ele costuma dizer que abriu as portas da ingovernabilidade, né? Não do ponto de vista aqui administrativo, né? Mas do ponto de vista da gestão dos conflitos. Né? Governar é gerir conflitos. Se eu fosse pessimista, eu diria isso, que nós estamos chegando numa situação que ela tem elementos que nos evidenciam que ela pode ficar ainda pior. Né? Pode ficar ainda pior. Então, eu acho que o centro, né, das nossas prioridades é de interromper esse processo. Né? Se nós não tivermos uma capacidade de primeiro lugar, de sustar, né, de interromper esse governo, né, ele tem que ser impedido rapidamente, ele tem que parar, ele tem que ter as suas condições de promover essas políticas mortíferas restringidas, né, nós temos que interromper esse projeto, que é um projeto morticida, né, ele é um projeto, uma necropolítica, né, e que se expressa inclusive no tema do armamento.
Então, acho que a primeira questão, o desafio que está posto, é esse, porque é o Estado que ele disciplina, que regula e que promulga leis e normas, né? Eu te comentei antes. Quem autorizou a venda de armas, o aumento exponencial de armas e de munições no país, foi o governo federal através de normativa que o próprio Exército, né, realizou. Em segundo lugar, nós temos que ampliar, né, um nível de consciência civil e democrático em relação aos militares. Inclusive, o que foi, se eu puder fazer uma crítica a todo esse processo que nós estamos vendo, não é que ele não existia antes, é que nós não tínhamos a lente para ver o que eles estavam fazendo, né? Isso revela o quê? Isso revela que depois da ditadura, os civis simplesmente largaram de mão, botaram os militares, deixa eles lá quieto, que eles se organizam, né? E botando dinheiro. Hoje o orçamento do Ministério da Defesa é de praticamente o orçamento do SUS no Brasil, e a gente vai ver para que serve esse orçamento, 80 e poucos %, para pagar salários, dentre eles pensões de filhas solteiras. Hoje saiu na Folha no estado de São Paulo uma notícia, né, que mostra, inclusive, que tem beneficiário da Previdência que o Estado brasileiro paga desde 1930, são as filhas solteiras, né, de militares. Então nós temos uma situação que foi de um descuido, de uma desatenção do poder civil, e ele tem que ser recuperado, né, tem que ser recuperado. As Forças Armadas de qualquer país, elas não têm uma lógica própria de funcionamento. Elas são orientadas e comandadas pelo Poder Civil. A nossa Constituição, ela diz, por exemplo, que em situações de guerra, quem decreta uma guerra não é a Força Armada, não é o comandante, é o Exército, é o Congresso brasileiro, que tem que deliberar se o país vai entrar ou não vai entrar em conflito armado com determinado, conflito bélico com determinada nação, né, adversária. Então, eu digo isso porque é um critério que nós temos que recuperar, nós temos que enxergar as Forças Armadas, não é, como um componente de formação de um Estado, de uma nacionalidade, de uma nação, mas que ele está subordinado, ele não tutela, não deve tutelar, como acontece no Brasil, o nosso sistema político, a nossa democracia, mas ele se subordina, né, ao poder político e à democracia, e não o seu contrário. E quem controla a formação, né, o tipo de armamento, né, as escolhas estratégicas, não são os militares. Nós temos que aprender, enquanto civis, né, a fazer escolhas, né, estratégicas e da área de defesa, sobretudo. E no contexto contemporâneo, onde nós estamos tratando aqui de guerras cibernéticas, guerras de novos tipos, né, em que não se ocupa necessariamente território para destruir um adversário, né, mas que são outras características de guerra, nós temos que o nosso exército ele é completamente indefeso. Nós caímos com sopro. Eu costumo brincar, Blat, se eu encerro, que se o Brasil entrasse em conflito com a Bolívia, ele perderia até, esse conflito armado, perderia até para a Marinha boliviana, que não existe, né, porque ele é completamente despreparado para a defesa nacional. E isso eu acho que não é um problema dos militares em si mesmo, mas é um problema de como a sociedade brasileira, através do seu poder político, do poder civil, como ele se relacionou de maneira negligente, descuidada com a questão militar do nosso país. Sabe que a gente pode ter críticas institucionais a todo o poder executivo, né? Quer dizer, até pelo desenho que nós temos no Brasil, esse desenho federado, que nenhum estado funciona igual ao outro, mas havia, até o início desse governo, pelo menos 3 instituições que eram reconhecidas pela governança, né? As próprias Forças Armadas, quer dizer, num período pós-ditadura, em que estavam, embora com algumas deformidades, alguns prolapsos aí, mas estavam cumprindo sua função constitucional, o Ministério das Relações Exteriores e o Banco Central. Aí, de repente, a gente vê, não, o Banco Central está entregue para a iniciativa privada, os banqueiros é que comandam o Banco Central, o Brasil abriu mão de tratar desse tema. As Forças Armadas nós temos falado aqui, e ainda vem um terceiro elemento que é nefasto para a política brasileira, que é a escolha estratégica dos inimigos, feita deliberadamente pelo Ministério das Relações Exteriores, que antes era respeitado internacionalmente e que agora é motivo de chacota. Né? Quer dizer, eu queria que tu correlacionasse esse desmanche da institucionalidade e da governança daquilo que ainda tinha o Brasil de governança em algumas instituições fortes. É impressionante, assim, essa espiral, né, de decadência que nós entramos com instituições seculares, né, que eram exemplares. O tema do Itamaraty, né, eu tive muito contato com o Itamaraty quando eu desempenhei uma função em Montevidéu, no âmbito do Mercosul, e uma convivência muito próxima, né, com os embaixadores, com a diplomacia brasileira, que era destacadamente uma das mais consideradas, né, no mundo inteiro.
Hoje o país, nós temos uma diplomacia da vergonha, né? Houve evidentemente uma mudança qualitativa em relação ao ministro Ernesto Araújo atual, não se pode deixar de observar isso, mas nós continuamos sendo, como tu disseste, né, um país que se autocondenou à condição de um pária internacional, né? Imagina que o Brasil estava entre as 5, 6 potências econômicas planetárias, hoje nós estamos com viés de pior, né, já na 12ª posição, e deixando de pertencer aos arranjos internacionais pré-existentes. Não falo aqui só a intranscendência que está sendo dada em relação ao Mercosul, ao desmonte da Unasul, a CELAC, os organismos regionais, né, de integração e de articulação e de coordenação de políticas continentais, mas falo, por exemplo, do Brasil nas grandes arenas internacionais. O Brasil fazia parte do G7, o Brasil era frequência obrigatória no G20, né? O Brasil estava se relacionando no âmbito dos BRICS, né? Que curiosamente é um espaço de articulação e de coordenação econômica, estratégica e política internacional que congrega os 3 grandes produtores de vacina do mundo, né? Que é a Rússia, China e Índia. E o Brasil, que poderia ser, potencialmente, ele tem todas as condições de ser um grande produtor de vacina, ele já produziu enorme, tem um grande reconhecimento internacional, ele se afasta desses arranjos internacionais. Então nós estamos vivendo uma situação que é de um desmanche total, eu te diria, esse desmanche que a gente vê no país, né, Vlad, que é um desmanche que num curto período, né, da nossa história, se for observar o que foi feito em relação ao mundo do trabalho, né, ao desmonte das empresas estatais, ao desmanche da Petrobras, né, essa verdadeira entrega, né, dos fundos públicos para capitais estrangeiros, isso é uma situação que caracteriza praticamente uma guerra de ocupação, né? Eu costumo dizer isso, que o Brasil está submetido a uma guerra de ocupação, mas a força ocupante do nosso país, ela infelizmente não é uma força externa, não é? Ela é o próprio Exército Brasileiro, né? As Forças Armadas Brasileiras, né? Então nós estamos vivendo uma situação, falar de governança nesse contexto, que é um contexto de desmanche, né? E isso é coerente com que nós temos que aprender a ouvir o Bolsonaro, não considerá-lo só um ser folclórico, patético. Quando ele dizia lá atrás, nos seus dias iniciais, semanas iniciais do seu governo, que ele não veio para construir, ele veio para destruir muita coisa, ele está falando sério. Né? Então, o resultado que ele queria chegar é exatamente esse. Mas não porque ele é um sujeito lunático, maluco, ele é tudo isso. Né? Mas, para além disto, ele tinha muita consciência, né, desse padrão de integração submissa do país no conceito internacional, para participar da divisão mundial do trabalho e da produção, sendo uma espécie de uma roça, né, uma grande roça, né, o mundo rural do mundo. Né, nós fomos uma espécie de uma colônia, né, agrícola do resto do mundo. Foi uma opção que eles fizeram, né, desindustrializar, né, abandonar projetos estratégicos, tanto da defesa quanto do desenvolvimento tecnológico e científico, né, e por aí vai. Então nós estamos diante de uma situação que é de desmonte, desmanche, né, governança, né, talvez assim, um luxo de linguagem a gente pensar hoje, né, e com desgaste progressivo. Acho que há uma crise de legitimidade do sistema, do regime, e os próprios militares, se a gente for observar agora recentemente, sai uma pesquisa que mostra que há uma queda, né, da confiança social em relação às Forças Armadas, vem diminuindo isso. Isso é muito, muito preocupante. É preocupante porque, por um lado, né, significa que a população está percebendo, né, que há uma vinculação de responsabilidade, né, entre o que está acontecendo nesse morticínio, nessa destruição nacional, nesse nível de desemprego, no desajuste econômico, no desastre em relação à gestão da pandemia e tal, com os militares. Isso está sendo associado. E é ruim, né, que isso seja feito porque desmoraliza uma instituição que deveria ter alta credibilidade perante a população, desempenhando funções profissionais e à luz da Constituição. Não se meter em governo, eles têm que voltar para os quartéis, né, e deixar governos para que a democracia discuta, delibere nos seus episódios eleitorais, tem os seus dispositivos, né, políticos que permitem à população brasileira escolher no mundo civil, fazer as suas escolhas de um projeto de desenvolvimento para o nosso país. Nós estamos indo num sentido exatamente oposto, né, essa perda total, né, de uma decadência, né, total das nossas instituições, e dentro disso é evidente que o Itamaraty vai de roldão, né, as Forças Armadas, o Banco Central, como tu disseste, ele é um apêndice, né, do sistema financeiro, né, incrustado na institucionalidade brasileira, né, e estamos indo por aí, do meu ponto de vista. Jefferson, nós estamos desencaminhando para o final, mas não posso deixar de perguntar uma questão também institucional que está sendo deturpada, que é o Poder Judiciário, né? Não mais do que deturpada, desacreditada deliberadamente pelo Poder Executivo,
né? Quer dizer, na medida em que, bem, agora se volta a se tratar do voto impresso, da auditagem de eleições, mas não é só isso. Né? Daqui a pouco o sistema de apurações ele trava e faz com que as pessoas tenham dúvidas. De repente, aqui no Rio Grande do Sul, né, nós tivemos hackers invadindo o sistema do judiciário, ou seja, há uma também desconfiança que não se tinha sobre o Poder Judiciário que se coloca deliberadamente. Né? Isso também ajuda a engrossar o caldo desse caos institucional, né? Então eu queria muito. Vamos nos dar conta do seguinte, né, Lattes, nós chegamos onde estamos hoje porque houve um ativismo não só militar, mas também judicial, fortíssimo. A Lava Jato, por exemplo, é um subproduto, né, deste processo de judicialização da política e de politização do judiciário. E nós temos ao lado disso, é um processo que é de politização dos quartéis, de militarização da sociedade, né, que se está plasmado isso, né? Então, eu te diria que só num contexto, né, de uma mudança de correlação de forças, num processo constituinte, a gente poderia enfrentar isto, né, frontalmente. Hoje eu acho que é uma realidade que nós temos que, saber do que nós estamos lidando. O que eu destacaria, em que pese ser contra essa presença proeminente, né, acho que não condiz com o padrão de democracia que eu entendo que deveria ser desempenhado na nossa sociedade, mas essa presença, a participação do judiciário na política, ela é muito deletéria. Agora, no caso presente, né, o judiciário tem sido, parece que setores judiciários sobretudo, têm conseguido ser uma espécie de um contrapeso a essas ameaças fascistas e de uma escalada totalitária no nosso país, né? Isto tem sido um fator de contenção. Eu te diria, da mesma maneira que eu reconheço que ainda tem uma condição muito tímida de parte do judiciário, mas ela é menos tímida do que é de parte do Congresso. Paradoxalmente, o Congresso com mandatos populares, etc., poderia ser muito mais agudo no enfrentamento, né, e na contenção desses arroubos autoritários do governo, né, e dos setores da extrema-direita. Mas o judiciário vem cumprindo essa função, felizmente, né, porque hoje mesmo a ministra Rosa Weber, ela obrigou a Procuradoria da República a abrir um inquérito, né, por suposta prevaricação do presidente Bolsonaro, no caso esse da compra fraudulenta de vacinas Covaxin, né? Então, se nós e fez isto para contrarrestar uma posição que é uma posição carreirista de parte do Procurador da República, que ele não é um Procurador da República, ele é um procurador do governo, do Bolsonaro, né? E que, portanto, vem facilitando as condições para que a gente tenha, por dentro da própria ordem, né, mudanças de natureza autoritária na nossa institucionalidade, no nosso sistema legal. Então, são esses paradoxos que nós estamos vivendo, que é muito difícil, né, a gente pensar, né, em saídas mágicas. Eu acho que nós temos problemas que nós não imaginávamos que nós seríamos confrontados com eles, e são problemas gravíssimos, né, que nos colocam diante de uma responsabilidade cada vez mais de nos prepararmos, nos estudarmos e nos qualificarmos do ponto de vista das nossas instituições, das nossas organizações, enquanto cidadãos e cidadãs, para atuar e responder a esse que é um tempo que nos cabe viver. Nós estamos vendo esse tempo, não dá para idealizar que nós queremos viver num outro lugar. O Brasil é hoje, nesse contexto da pandemia, o pior lugar do mundo para se viver, com não só a pandemia sendo como está por conta desse personagem, mas é o que nos cabe viver, e é aqui que nós vamos ter que enfrentar isso e encontrar as forças e as saídas e a inteligência para superar esse quadro dramático e terrível que nós estamos vivendo. Pessoal, hoje a gente está com o Jefferson Miola aqui no Hora 13, né? Nós já estamos encerrando, foi uma ótima conversa, assim, ó, motivadora, né? De pensar nas saídas para um outro Brasil possível, que é através do diálogo e da conversa, né? Não tem, quando a gente pensa, não existe nenhum oráculo, né? O melhor de tudo é conversar, é trocar ideia, é respeitar a ideia adversária, porque existem ideias adversárias a serem combatidas, não destruídas, né? Então, eu quero te agradecer aí, convidar todo mundo, te agradecer para algumas considerações finais aqui, Jefferson. Prazer falar contigo, sabe que quero em breve poder te convidar para vir pessoalmente aqui em Santa Maria para dar uma conversada com o pessoal e ajudar também a iluminar o pessoal. Boa, obrigado, te agradeço muitíssimo, para mim foi um grande prazer, uma honra,
Um abraço grande para toda a turma do canal da Resistência, e aproveito aqui para saudar e retribuir a saudação desse amigo, irmão Ricardo Zamora, né? Um grande personagem, uma figura que eu tenho uma amizade, um carinho, uma grande admiração. Um abraço muito grande para ti. Agradeço também a Flora, que fez o trabalho de organização, e fico sempre à disposição, tá, Blatz? Conta comigo. Sempre é um prazer estar aqui contigo. Obrigado, Jefferson. Semana que vem a gente volta com mais um Hora 3. Se tu gostou de ouvir essa conversa, né? Curte, compartilha com os amigos. Aí nós estamos convidando para nos acompanhar nas páginas do Blatz.pt, em todas as redes. É www.blatz.pt, tem Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, é tudo. Pode encontrar o canal, e o pessoal do canal da Resistência sempre trazendo uma programação aí alternativa ao fascismo em nome da democracia. Um abraço, bom final de semana para todos.